Nem sempre o fim de uma pena é o fim da violência. Às vezes é só o começo de uma nova forma de controle. No dia 11 de outubro de 1890, o Brasil deu um passo que parecia gigante. O governo provisório da recém-nascida República assinou o decreto número 847, o novo Código Penal, e com ele a pena de morte para crimes comuns foi abolida. Mas o que essa data tem a ver com a gente, com o país que a gente hoje vive? Cheio de contradições, onde ainda há quem morra sem julgamento. Antes de mergulhar nessa história, aproveita e dá uma força pro canal. Curte o vídeo, se inscreve e compartilha. Esse é um projeto independente, feito de forma autônoma e é minha única fonte de renda. Cada curtida e cada comentário fazem a diferença para manter esse trabalho vivo. A abolição da pena de morte em 1890 foi mais do que uma decisão jurídica, foi um símbolo, um ato político de ruptura. Um novo país queria nascer, um país sem rei, sem escravidão e, pelo menos no papel, sem a morte como punição. Mas vamos voltar um pouco no tempo. O Brasil tinha acabado de viver duas revoluções silenciosas: o fim da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889. Era um momento de recomeço e também de disputa. As elites queriam um novo regime, moderno, positivista, civilizado. O país precisava mostrar ao mundo que tinha deixado de ser um império escravocrata. E é aqui que entra o Código Penal de 1890. Deodoro da Fonseca, marechal e chefe do governo provisório, assina o decreto que substitui o antigo Código Criminal do Império. No lugar da forca, a prisão. No lugar do castigo exemplar, a ideia de reeducação. No lugar do espetáculo da morte, o silêncio das celas. Mas calma, isso não significa que o Brasil se tornou mais justo da noite para o dia. Significa que o país mudou a forma, não necessariamente a essência, do seu controle sobre corpos e as vidas. Durante o Império, a pena de morte era um instrumento de terror estatal, especialmente voltado contra a população negra e escravizada. A lei de 1835, por exemplo, previa a execução de escravizados que se revoltassem contra seus senhores. A forca era o palco do poder. Um aviso: quem desafiar o sistema, morre. Quando a escravidão acabou, essa pena perdeu o alvo preferencial do regime, e com a República o castigo mudou de forma. A morte deixou de ser legal, mas a punição continuou social. Os mesmos grupos que antes morriam enforcados começaram a ser encarcerados, perseguidos, silenciados. É por isso que entender o decreto número 847 não é só entender uma lei, é entender como o poder se reinventa, como o Brasil troca o chicote pela cela, a senzala pelo presídio e a forca pela exclusão. O Código de 1890 refletia o espírito de uma época, o avanço das ideias positivistas e humanitárias. Juristas e intelectuais da época acreditavam que o castigo devia servir à regeneração, não à vingança. Mas essa regeneração nunca foi igual para todos. O discurso do progresso republicano ainda carregava o peso do racismo, da desigualdade e do medo. A última execução no Brasil tinha acontecido em 1876, em Alagoas. Um homem negro escravizado, chamado Francisco, foi enforcado por matar os antigos donos. Dom Pedro II não quis perdoar. Depois disso, o imperador passou a comutar todas as penas de morte. O que era clemência pessoal virou lei republicana. Um gesto de poder virou símbolo de civilização. Mas se a gente olhar para o agora, será que a pena de morte realmente acabou? Os números dizem outra coisa. Hoje vivemos em um país onde cada hora pessoas morrem em ações policiais, sem julgamento, em que a cor, o CEP e o sotaque definem quem é suspeito e quem é o cidadão de bem. O Brasil não tem pena de morte ilegal, mas tem pena de morte informal, nas vielas, nas periferias, nas favelas.
A abolição de 1890 foi um passo civilizatório, mas o caminho ainda está longe de ser justo. O Estado trocou a corda pelo fuzil e, de certa forma, seguimos executando a pobreza. Por isso, esse tema importa, porque história não é passado morto, é presente que respira. Cada lei, cada decreto, cada mudança no papel carrega o DNA de quem a escreveu e de quem foi silenciado por ela. E é por isso que este canal existe, para trazer essa memória viva, para ligar os pontos entre o ontem e o agora. Se esse conteúdo faz sentido para você, considere apoiar financeiramente o projeto. Cada contribuição, por menor que pareça, ajuda a manter viva essa pesquisa independente. É a minha única fonte de renda e faz com que temas como esse continuem chegando a mais pessoas. A abolição da pena de morte em 1890 foi o primeiro passo de uma longa caminhada para tentar humanizar a justiça. Mas a história nos lembra que o progresso sem igualdade é só aparência, que a lei sem empatia continua sendo uma arma e que a vida, o maior dos direitos, ainda precisa ser defendida todos os dias. A história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós. Vamos de questão. A partir da abolição da pena de morte no Brasil em 1890, discuta de que forma a substituição da pena capital por outras formas de punição refletiu transformações políticas e sociais no país, considerando as permanências históricas de desigualdade e violência estatal até a atualidade. Se chegou até aqui, comenta a palavra-chave Justiça Viva e me conta o que você pensa sobre a pena de morte. Ela realmente acabou no Brasil ou só mudou de rosto? Curte, compartilha, se inscreve e vamos seguir resgatando o que a história insiste em esconder. Até o próximo vídeo.